Boa noite a todos, bem-vindos ao Centro de Estudos Fênix. Nós oferecemos cursos gratuitos com o objetivo de despertar a nossa consciência. Na noite de hoje, para apresentar junto comigo, a nossa social media expert em tudo de internet, a nossa querida Bruna. Oi, boa noite. Oi, Tê. Mais uma live pra gente aqui, com um tema que eu vou falar que é novidade, né? É um tema Antes de começar, bem... Bruna, eu não sei o que a gente fez, que está aparecendo 1, 2, e eu acho que a abertura não entrou corretamente. Mas tudo bem. Ah, não, mas tá certinho, a gente conseguiu. Tá Tá bom. tranquilo. Primeiro, dar boa noite para quem tá aqui assistindo a gente. Dizer que, além do nosso curso ser gratuito, se você se interessar, estou deixando aqui o e-mail. Mande um e-mail lá e fala que tem interesse nos nossos cursos. São totalmente gratuitos, autoconhecimento nunca é demais. E é isso, eu acho que deixe seu like, se inscreva no canal, que é Me muito importante inscreva, que é muito também. importante. Para quem gosta do tema, compartilhe com os amigos, com a família. E eu acho que é isso, a gente pode chamar nossa Nossa nova convidada. convidada, né? Que é a primeira vez dela aqui no canal. Tenho certeza, espero que seja uma convidada recorrente nossa aqui. E é isso. Com Então, vou vocês, colocar no palco a Juliana Paz. Juliana Paz. Boa Oba! noite. Boa noite, Oi, boa menina. noite, bem-vinda. Boa noite. Muita satisfação estar aqui com vocês, né? Um privilégio. Eu estou me sentindo honradíssima de estar aqui no Centro de Estudos Fênix. Espero estar à altura, conforme eu falei na Está com chamadinha. certeza. E eu tenho a máxima confiança de que você vai ajudar muitas pessoas, porque o divórcio energético já diz tudo. Aliás, já vou começar com uma pergunta que me veio agora na mente. Quando uma pessoa sofre, veio agora na minha cabeça, sofre daquilo que a gente chama de amarração. Às vezes a gente vê um casal onde uma pessoa, ela não está querendo ficar naquele relacionamento, mas ela está amarrada, chegando ao ponto, às vezes, até de pensar em bobagem, porque não consegue sair. Esse divórcio energético pode ser feito por essa pessoa? Com certeza, com a mais absoluta certeza, que inclusive é um dos temas, né, que nós trabalhamos no divórcio energético, que inclusive está eu fiz um protocolo diferenciado justamente para estar abordando essas outras questões, que é justamente a quebra de contratos, né? Então, no protocolo que eu criei, que chama Método do Divórcio Energético Fighting, além de utilizar o elemento fogo mesmo como transmutador emocional, eu tenho a prática, antes da gente começar, que é a quebra espontânea, né, de contratos de dor. E isso, a parte mais consciente, ela consegue fazer, né? Então, aí a gente já entra na energia crística, onde a lei da soberania do espírito, ela prevalece toda vez que você tem a consciência do que está acontecendo contigo, porque é visível, né? Um relacionamento que é baseado ou começado ou mantido através de amarrações de energias trevosas e negativas, é visível os sintomas, as pessoas têm a consciência disso, e o divórcio energético, pelo menos com esse método que eu criei, que eu trago a consciência de todos esses aspectos, né, a pessoa certamente consegue se desvincular. Bom, para começar, não é, Bruna? Vamos pedir para a Juliana se apresentar? Só uma coisinha para a gente não se perder aqui, falar um Uhum. pouquinho do link que está nos comentários para quem está entrando agora, para saber o que Sim. significa, senão vai ficar perdidinho. E É, boa noite, Cida Ferreira.
após essa live, a Juliana vai conceder o tratamento, posso dizer assim, tratamento? No Zoom. Eu posso dizer um atendimento coletivo. Um atendimento coletivo, é só acessar esse link que eu postei e a senha Sou Livre. Exato. Após o final dessa live, viu, gente? Exatamente. Não é agora. Fica até o final. Bem seguida essa. Isso. Bom, se apresente para a gente um pouquinho, fala da sua história, como chegou nesse tema. Estamos ansiosos para saber. Bom, já agradeci, né, falar que eu estou bastante honrada de estar com vocês, né. Então, meu nome é Juliana Paz, eu sou psicoterapeuta holística, já tem aí uns 6, 7 anos que eu entrei nessa questão. Aqui em Campo Grande, eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é a minha terra natal, embora tenha tido uma experiência aí de 5 anos lá no Sul, em Florianópolis, onde eu fiz muitos amigos, né. Bom, eu sou uma pessoa que venho da área de comunicação, minha vida inteira, mas aí, beirando os 40 anos, surgiu essa oportunidade de estar engatilhando em novos conhecimentos, né? Eu caí nessa questão da holística justamente uma busca minha particular de autoconhecimento, né? A sucessão de coisas e acontecimentos que foram culminando na minha vida para que eu entrasse, assim como todo mundo, como eu, vocês, né? Qualquer pessoa que queira se autoconhecer, você se apaixona a ponto das coisas acontecerem de legal e a consciência que vem na tua vida de você querer passar para frente, né? E isso se tornou uma missão. Eu entendi que mais ou menos, a gente não tem a clareza total, é claro, mas entendi que isso faz parte do meu caminho e aquilo que eu vim fazer nessa terra, né, através dessa busca de autoconhecimento. E uma das ferramentas de limpeza que aconteceu na minha vida foi a questão do divórcio energético. Por quê? Ela é só mais uma das ferramentas que nós temos quando a gente entra nesse caminho de autoconhecimento. É natural que, lógico, que a mudança vibracional, mudança de status quo, mudança de pensamento, nos leva a entender que muitas coisas, muitas bagagens nas nossas vidas, né, nós precisamos limpar, né, e começar por onde, né, começar pelos ciclos repetitivos, começar por aquelas circunstâncias que se repetem na vida da gente, né? E foi me apresentado com muita propriedade a questão do divórcio energético. Porque é curioso, inclusive, eu falar isso para vocês, que eu venho da escola do professor Hélio Couto. Eu não sei se vocês conhecem. Sim. Que legal. Eu estou na 20ª onda com ele. Já faço há 10 anos a ressonância harmônica. Então, um dos pedidos das famosas listas, né, que a gente faz para o professor Hélio Couto, eu solicitei o meu caminho dármico para entender o que eu vim fazer. E aí foi assim, muito rápido, sabe? A consciência começou com a consciência do divórcio energético, e aí é um trabalho que eu já tenho aí uns 4 anos, que eu realmente mergulhei. E mergulhei de que forma? Não só em estudos, mas na profunda percepção da minha própria vida, dos meus próprios relacionamentos, e eu percebi que as pessoas que chegam para ser atendidas por mim, basicamente, com os mesmos padrões, com os mesmos problemas, né? Por quê? Baseado aonde? Nos nossos relacionamentos. Daí você vai entender que o primeiro relacionamento é com você mesmo, depois aquele relacionamento com a família, com os amigos, o ambiente social, o ambiente profissional, né? Até a gente chegar nos benditos relacionamentos amorosos, né? Que não tem como, gente. Para a gente evoluir, a gente precisa se relacionar.
como é que uma pessoa que está, digamos, sendo assediada fora do corpo, como é que ela poderia se proteger? Eu posso te dar um exemplo de uma pessoa. É a terceira vez que eu vou falar sobre isso aqui na live. Eu estava aqui nessa minha sala, e a pessoa estava com o celular me pedindo para. Porque eu sou professora de língua portuguesa, né? Para ver alguma coisa para ajudar, e ela estava com o braço aqui. E aí, se eu virasse, ia dar assim com o rosto de uma pessoa. Eu só falei assim, falei até errado, falei, larga o braço de mim. E aí a minha memória apaga. Mas assim, esse por acaso eu sei quem é essa pessoa. Mas existem sonhos, entre aspas, que a gente sofre esse tipo de assédio. Como a gente pode lidar com isso para fazer, não sei, um bloqueio, uma proteção? Bom, vamos falar sobre o sonho, né, em primeiro lugar. Você está me dizendo que você teve como se fosse um desdobramento. E você, no astral, percebeu um assédio de alguém que está encarnado ou desencarnado? Encarnado. Está encarnado, você percebeu um assédio daquela pessoa, né? Bom, eu vou falar como estudante de psicanálise e também vou falar na questão de desdobramento de fato espiritual, desdobramento, né? Porque são duas vertentes, né? Então, assim, para eu analisar esse seu caso em específico, nós teríamos que conversar um pouco mais, porque, sim, pode ser parte da sua psique, né? Que, de alguma forma, foi ligada a essa pessoa, e, sim, pode ser, de fato, um assédio espiritual que acontece, porque não tem, assim, como a gente... Eu te responder de bate-pronto, certo? Então, assim, tudo isso é levado em consultório, por isso que a gente faz os atendimentos individuais. Mas vamos para a segunda hipótese, que é, de fato, um assédio que você percebe que é uma pessoa que está ali te atraindo com seus pensamentos, né? Em primeiro lugar, a gente precisa deixar muito claro e, assim, buscar entender sobre campo eletromagnético, né? Porque nós estamos num planeta de terceira dimensão. Sim. Aqui é o planeta da magia. Um pensamento se torna magia. Né? Não necessariamente que um voodoo, um bonequinho, uma amarração, como as pessoas fazem em determinados locais, né? Que é isso que é uma magia negra. Às vezes, até com a palavra, um pensamento, você já enviou. Então, sabendo disso, sabendo sobre campo eletromagnético, aquilo que eu emito, eu atraio, inevitavelmente. Isso aí é uma regra física que não tem como a gente discutir. A mesma coisa, se eu pego um objeto, solto, a lei da gravidade vai deixar cair meu objeto, a lei da atração magnética também. É uma lei, inclusive, física, né? Então, qual que é a nossa defesa? Primeira coisa, nós precisamos nos conscientizar. Opa, eu estou sendo assediado. Qual é o remédio? Não tem outro remédio. É elevar a vibração o quanto você puder, né, para que você saia daquela sintonia. Porque, de alguma forma, quando existe assédios, obsessões, né, que isso acontece com encarnados, desencarnados, tudo isso é uma questão de retroalimentação energética, né? E muitas vezes, por isso que existem os locais que são muito abençoados, que fazem as desobsessões, as técnicas como a apometria, né? E você entra num tratamento espiritual. Por que tratamento espiritual? Porque muitas vezes existe ali uma retroalimentação energética tão forte que os mentores, eles não podem simplesmente desligar aquela conexão de uma hora para outra, porque, vamos supor, se trata de um desencarnado para um encarnado,
se há um desligamento imediato, a parte encarnada pode vir sofrer até uma queda energética de desencarne, que proporciona um desencarne prematuro. Isso é muito sério. Por isso que quando as pessoas elas entram num processo de desobsessão, nas casas, né, até a técnica apométrica, ela é gradual, dependendo do caso. Então, você entra num tratamento espiritual. Então, e lá mesmo eles já vão te orientar. Olha, mantenha a sua vibração. Em outras palavras, como disse Jesus, orai e vigiai, não tem outro jeito. Uma dúvida, Juliana, é mais difícil você desconectar com uma pessoa que está encarnada ou desencarnada? Você encarnada. Olha, excelente pergunta. Eu vou falar para vocês que eu cheguei no divórcio energético, a primeira vez que eu ouvi essa expressão de uma terapeuta, que a gente não, quando a gente vê um terapeuta, a gente já quer grudar, né? Eu até fiz uma live com ela esses dias, foi para a Laís, a gente estava num ambiente, e ali ela terapeuta, e eu nem era terapeuta naquela época, nem passava na minha cabeça. Aí eu falei, meu Deus, né? A gente estava ali num ritual de ayahuasca, né? Falei, gente, eu tô tão amargurada, uma pessoa tão importante para mim desencarnou, né? E eu não tive tempo de falar tudo que eu queria, me despedir, né? Aí ela falou assim, mas vem cá, você já fez um divórcio energético? E aquilo começou a pulsar, sabe? Na minha cabeça, de uma forma assim que eu falei, o que é isso, né? Nunca vi isso, nunca vi essa expressão. Então, sim, gente, o divórcio energético é energia. Nós estamos falando do campo energético. E isso independe da condição, se está encarnado ou desencarnado. Nas duas situações, as duas partes, a mais consciente faz o divórcio energético. A que está mais inconsciente sente o impacto energético do trabalho, né? Então, inclusive, o mesmo método que eu uso para estar fazendo esse corte, eu não gosto de falar corte energético, sabe? Porque não é bem isso que acontece. Porque é meio grosso, né? Não, até porque na física quântica, a gente sabe que quando há o entrelaçamento, né, que é aquele chama entrelaçamento quântico dos elétrons, por exemplo, eu estou me entrelaçando com vocês, nunca mais a gente, os nossos átomos, mesmo que a gente está à distância, eles vão se separar, isso é impossível pela física quântica, né? Então, o que acontece? Então, a palavra não é bem corte energético, eu falo limpeza do cordão que nos une, eu falo em transmutação energética, transmutação de um estado para outra polaridade, porque tudo é dual, né? Então, se eu tenho uma polaridade de raiva, de ódio, de rancor, eu transmuto isso para um estado diferente, onde depois do trabalho, né, que a gente faz, é possível, se torna mais possível alguma forma de diálogo, uma emanação energética diferente para outra parte, para que saia da sintonia de ódio, sabe? Então, um passa a se elevar vibracionalmente, automaticamente o outro sente e fala, não está mais voltando o que eu estou mandando. Então, como que eu posso dizer? A expectativa é que se elevem, né? Claro que cada um vai ter o seu tempo, cada consciência tem o seu tempo, né? Mas a parte consciente que faz, o alívio é quase que imediato, para não dizer imediato. É muito legal. Depende do grau de permissão, né, que a pessoa vai se proporcionando durante o trabalho. Quanto mais eu me permito a essa limpeza, a essa transmutação, mais eu recebo. É incrível. Tira uma dúvida, que muitas pessoas, quando veem divórcio energético, é o que elas imaginam que é o que eu imaginei. Quanto tempo uma troca de energia pode gerar
a conexão com uma pessoa. Se eu cruzei com uma pessoa desconhecida, eu já tenho essa, apesar de ser energia, eu já tenho essa ligação com ela, mesmo eu não tendo vínculo, mesmo sendo uma pessoa desconhecida, ela já torna essa conexão comigo? Ou tem que ter um Olha, tempo? Assim? assim, vamos do princípio de que nós não estamos separados, tá? Ponto. Isso é uma grande ilusão. E, sim, é claro que isso vai ser muito mais forte, muito mais. É um vínculo. São gradientes de vínculo, né? Por exemplo, nós estamos nos conhecendo hoje, mas hoje já está sendo formado, independente do tempo que a gente ficar aqui juntas. Mas esse vínculo, ele já está formado. Né? É como eu falei, os meus elétrons e os elétrons de vocês já estão entrelaçados. Agora não tem mais jeito. E tudo que eu fizer com um spin de um elétron, automaticamente isso reverbera na outra ponta também. Então, se eu emito luz para vocês, eu recebo luz. Então, e se eu modifico esse spin desse elétron, eu passo a mandar mágoa. O que acontece? Automaticamente o spin de vocês, que é correspondente ao meu, vai estar vibrando, né? Então, é claro que, vamos lá, como que são essas conexões? Essas conexões, o que está envolvendo? Qual que é o gradiente disso tudo? Olha, geralmente, as conexões mais fortes, que são da família, que dos amigos mais queridos, os relacionamentos afetivos amorosos, principalmente pela questão sexual, né? Porque a energia sexual é uma energia muito potente. Então, você imagina um vínculo que não é formado ali. Né? Então, as pessoas, muitas vezes, não têm noção disso e vão trocando de parceiros e não têm noção da bagunça energética que isso gera no campo. Né? Então, essas conexões, esses gradientes vão estar ligados, primeiro, com os meus traumas, com as minhas feridas, né? E os gatilhos que a outra pessoa me gera, porque gerou um rompimento, ainda mais se tiver energia sexual ainda nessa união. E como que a gente faz para limpar tudo isso? Muito divórcio energético. Tem relacionamentos que o rompimento foi tão doloroso, o final foi tão doloroso, que não basta a gente fazer uma vez, sabe? Porque são cascas, né? Que vão se dissolvendo. Às vezes a pessoa... Por isso que eu passo o protocolo para frente, porque não precisa do terapeuta, né? Depois que você faz a primeira vez. Você pode estar fazendo em casa sozinho. Mas o importante é que faça, né? Dependendo do vínculo, você precisa estar aí constantemente fazendo. É claro que ao passar do tempo, você já vai treinando sua mente, né? Você já sabe o protocolo, você já sabe, aconteceu, rompeu. Aí você já... A minha mente, por exemplo, está tinindo aqui. Então, se eu tenho algum relacionamento que, rompi, divergimos, foi muito ruim o rompimento, as minhas energias a pessoa levou, eu fiquei com as energias daquela pessoa no meu campo. Então, como eu já estou nessa barca, para mim fica mais fácil. Por quê? Porque o cérebro da gente vai se acostumando, né? A tá já de bate-pronto, você já sabe qual é, né? E é isso. Sim, fica até mais fácil também. Uma pergunta. Especificamente no caso da mulher, desculpa, que tem a relação sem proteção. Ela está recebendo uma quantidade de energia. O homem está doando, mas a mulher está recebendo aquilo. Como faz para tirar a energia da pessoa? E outra pergunta, se usou preservativo, é menos pior, é igual? Vamos lá, são duas perguntas diferentes. Vamos lá. A limpeza de uma energia sexual
é a mesma limpeza que você vai fazer para o seu campo interno, no seu realinhamento dos seus chakras, né? Por quê? Geralmente, quando você trabalha nos chakras dos órgãos sexuais, você automaticamente está mexendo com os outros órgãos também. E de que nós estamos falando? Nós estamos falando de feridas emocionais, né? Da cura do sagrado feminino, da cura do masculino, feminino, que todos nós temos, que são as polaridades yin e yang, né, na nossa vida. Então, o mesmo cuidado que você tem para realinhar os seus chakras, chakra sexual é a mesma coisa, né? Agora, a questão de ser físico ou não físico, o contato por conta do preservativo, a energia que foi liberada é a mesma, com ou sem preservativo. O que você corre o risco aí são de outras coisas, como uma gravidez, como uma transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, né? Esses são os riscos físicos. Agora, a questão energética ela é a mesma, né? Porque tanto o orgasmo do homem quanto o orgasmo da mulher são coisas assim, gente, é equivalente a bomba nuclear, porque é a única energia biológica que gera vida, né? Então, o Tantra, a filosofia tântrica, né? Sem a gente colocar aí os tabus que a gente vê e que está levando tudo para a permissividade, não é isso. A filosofia tântrica já nos explica, né? Que a energia sexual, você precisa estar equilibrando, porque é o que te leva para a ação na vida, né? A vitalidade de volta, né? E certamente, quando você faz uma prática do divórcio energético, você já está alinhando todo o seu chakra para, quiçá, aí o despertar da Kundalini, dependendo do que você está buscando, do teu momento, do seu estado de consciência, né? Então, eu acredito que eu respondi a sua pergunta. Sim. E o que seria para você o despertar da Kundalini? Porque eu já escutei tantas definições que eu não sei. Olha, o despertar da Kundalini, que é justamente a liberação da nossa energia, que parte dos chakras inferiores, né, o chakra básico, depois o sexual, e vai subindo, é ativação energética que vai te proporcionar uma expansão de consciência imediata. Você passa a ter, a partir dos teus chakras básicos, né, dos seus chakras inferiores, uma condição diferenciada, que os yogis falam da serpente, né, que vai despertando os outros chakras. Então, assim, eu imagino, gente, um nível de catarse, de limpezas que você se autoproporciona quando você faz um despertar da Kundalini, né? Que é justamente a liberação de todos os tabus, traumas, tudo que esteja ligado aí à sexualidade reprimida, ao abuso, né? Que também é um pano de fundo aí do nosso trabalho com o divórcio energético, porque é curioso falar para vocês, mas muitas pessoas, e isso aí faz parte, 50% da população, tá? Que buscam o meu trabalho, às vezes são mulheres que tiveram algum tipo de trauma por abuso, não só psicológico, violência doméstica, mas também pelo abuso sexual, principalmente naquela primeira fase, que a gente aborda como pedofilia, né? Então, despertar da Kundalini é algo assim que vem para sanar, né? Isso quando acontece com a pessoa, quando ela se prepara para isso, né? Porque a gente vê muita coisa aí, vou despertar a Kundalini, mas não tem noção do que é a abertura de uns chakras, e às vezes ela não está ali naquele momento consciente. Então, assim, tem que estudar bastante, gente, para saber o que está fazendo, né? E fora que a respiração, o controle de respiração, toda uma postura, porque o despertar da Kundalini, a energia, ela é física, ela é aquela cobra que vai subindo ali na sua coluna
vertebral, você sente isso fisicamente. Não é algo sutil, é algo que, de fato, você está ali consciente e isso está acontecendo contigo. Então, o despertar da Kundalini não são todas as pessoas que vão ter a capacidade de ter essa dádiva dentro dessa encarnação, dentro desse contexto, nesse momento, né, desse contexto encarnatório. Né? Não é... Para mim, são pessoas que já vêm se preparando a outras vidas, né? Pessoas que têm conhecimentos mais também do Oriente, que é de onde vem todas essas ideias, né, de yogis, que são eles que falam bastante sobre isso. Pessoas que realmente entram numa busca de si mesmas, busca de entender o universo, que se proporcionam, se proporcionam para que haja uma autorrealização através do despertar da Kundalini. Então, é um assunto assim... Você já despertou a sua Kundalini? Ainda não. Não da forma eu ia como... perguntar como é que era, porque eu também não. Ainda não, mas eu falo para vocês que esse ano eu entrei muito decidida. Mas, é como o professor Hélio Couto fala, né? Nós precisamos desejar muito, mas a gente precisa soltar, né? Isso, não ficar amarrada a essa ideia. Sim, tá sempre cuidando da sua energia, tá sempre de olho, né? No orar e vigiar aí, porque a gente se relaciona, a gente está aqui no mundo ocidental. A gente não fica em posição de lótus, é muito raro, né? A gente nem tem esse tempo, a gente nem tem essa vibe, a gente está aqui no mundão, no urbano, a gente não tem essa cultura, né? Então, é um desejo que eu tenho, eu já tive alguns lampejos do que seria isso, né? Mas ainda não entendi. Não teve? Mas no momento certo. Eu já escutei assim, porque quando me subiu a Kundalini, a unha do dedão do pé cai. Ai. Olha, eu não vi relato disso, não. Não vou falar o nome da pessoa, que é pessoa conhecida, mas ela fala isso, tá até nos livros dela. Bom, pode ter sido uma catarse, a gente não pode, sim, falar que não, né? É uma experiência dela, mas eu penso que, Tereza, eu imagino que algum tipo de catarse aconteça, uma crise de choro, um estado de êxtase, né? Físico, nesse despertar da Kundalini, mas eu já tive experiências, foi assim, muito breve, sabe? E é algo assim que eu passei, que eu falo que ninguém pode dizer para mim que isso não existe. Em determinado momento, eu já experienciei, né? Até por conta dessas ondas que eu pedi para o professor Hélio Couto, eu experienciei momentos de paz profunda. Eu já experienciei momentos de sentir momentos, pessoal. Eu não vou falar nem em minutos, mas aquela sensação de paz profunda, de amor. Isso eu experienciei, ninguém vai dizer para mim que isso não existe. Né? E é uma coisa tão diferente do que é o que a gente expressa, o que a gente acredita que é amor, né? Porque a gente confunde, a gente está aqui, a gente confunde carência com amor, a gente confunde paixão, que é o estado químico do cérebro, né, da paixão, a gente confunde isso com amor. Amor é muito além, né? Aquele amor crístico, aquele amor que é soberano, que está muito além disso tudo. Então, eu tive esses lampejos, né? Foram experiências que eu estava em estado alterado de consciência num ritual de ayahuasca, e outra, sim, aconteceu em casa, foi muito lindo. Mas, para a gente ancorar isso, não tem como. Né? Eu fico até hoje pedindo aquele estado novamente, mas é muito difícil. É muito difícil a gente ancorar aqui nessa 3D, ainda mais nesse momento que a gente está passando, né?
E umas Isso perguntas tudo. no chat, Bruna, você pode ler? Porque eu vejo assim, as palavras. Primeiramente, eu queria dar boa noite para todo mundo que está entrando aqui. A Cida, que eu falei, a Célia, a Ana Dalva, o Edson. É um prazer, Edson, você aqui, uma honra você assistindo a gente. É, a Cláudia Bastos e o Nathan Rangel. A Cláudia, ela chegou fazendo uma pergunta. Voltando ao tema, como você faz o divórcio energético retirando os fragmentos? Você pode repetir, por gentileza? Tá escrito. Voltando ao tema, como você faz o divórcio energético retirando os fragmentos? Vamos lá. O divórcio energético. Tá. Ela fez outra aqui embaixo, só um minutinho. Aqui. Retirando os fragmentos de alma. Tá. É porque ela usou essa questão dos fragmentos de alma, que é uma terminologia de uma modalidade chamada Theta Healing, né? Que vai se abaixando a vibração abaixando, não. Vamos falar de outro jeito. Entrando em estado meditativo, através das técnicas do Theta Healing, o Theta Healing utiliza essa expressão fragmentos de alma, né, que é o que o pessoal entende mais comum. E o que é um fragmento de alma? É assim, eu tive um relacionamento, ele acabou, e me deixou dor, e a pessoa também ficou com dores. Por quê? Porque naquele momento da quebra daquela conexão, partes da minha alma, da minha energia, é carregado com aquela pessoa. E vice-versa. Então, muitas vezes, a gente passa aí anos com a energia de alguém e a nossa também com outra pessoa. Então, a gente se sente sobrecarregado, você não entende. Você fala, puxa, mas isso não é meu, da onde que tá vindo isso, né? Justamente que é disso que o pessoal do Theta Healing fala, que são os fragmentos de alma. Ou seja, aquelas vibrações que têm peso, pessoal. Que peso emocional, dor é dor, né? Então, quando isso acontece, há essa desfragmentação. E aí, como que a gente faz? Primeiro, né, tomando consciência disso tudo. Olha, eu terminei um relacionamento, não sei quanto tempo, isso pode ter acontecido lá na minha infância, ou às vezes, pessoal, olha o que eu vou dizer, o primeiro emprego. Então, aquelas energias, elas ficam impregnadas. Eu tive problema com o meu chefe, meu primeiro emprego, né? E aí eu levo aquilo comigo. Aquela vibração de dor daquela pessoa, tudo tem consciência. Aquela vibração de dor, ela está dentro do meu campo. E ela não é minha. Aquele fragmento energético não é meu. Né? E da mesma forma que, certamente, essa pessoa levou as minhas energias, o que acontece comigo? Eu me sinto incompleta. Está faltando a minha força, está faltando parte de alguma coisa minha aqui, que também foi embora nesse final de relacionamento. Principalmente, gente, os relacionamentos amorosos. Poxa, eu estou com uma incompletude, está faltando alguma coisa de mim aqui, né? E é exatamente isso que ela citou aí, que o pessoal do Theta Healing fala, que são os fragmentos de alma. Como que a gente faz? Então, como eu falei, a gente toma consciência. Então, por isso que eu chamo, primeiramente, por isso que eu acho importantíssimo essas lives acontecer, para a gente estar esclarecendo e desmistificando esse assunto, né? Porque as pessoas acham assim, eu vou fazer um divórcio energético, nunca mais vou ver a pessoa, vou me separar fisicamente, e não, calma, não é bem assim que as coisas acontecem. Aí eu coloco o meu consulente, meu cliente, em estado meditativo, né? Por quê? Porque, veja só, tantos nos contratos que a gente mesmo desfaz. Vamos supor, eu fui lá e contratei a Claro para me atender aqui a minha internet. Se um dia eu não quiser mais a Claro, agora eu quero a TIM, quem que tem que descontratar a Claro? Sou eu.
né? Então, o papel do terapeuta, ele é induzir a pessoa a um estado de relaxamento, as ondas cerebrais entrando em beta, né? Ficando mais tranquilinha, porque ela vai dar um autocomando. Eu, Juliana, diante da divindade, diante de Deus, da forma como, né, a pessoa entende, eu declaro que eu preciso, que seja feito um divórcio energético com a pessoa X. Né? Aí, naquele momento, vai vir todas aquelas informações energéticas daquela condição, daquele relacionamento, onde qual que é o bonito dessa situação, gente? Que nesse momento, quando eu dou esse autocomando, há uma transmutação energética. Antes de devolver o que não é meu, eu limpo. Então, eu limpo aquilo, devolvo para a origem. E reivindico as minhas energias limpas de volta para mim. O resultado disso, gente, é a minha alta vitalidade de volta. Você imagina como isso é útil no dia a dia da gente? Olha, eu tive um relacionamento que me marcou profundamente. Você imagina o tanto de carga que você não só despejou, mas você recebeu desse relacionamento? E pessoal, olha, a pessoa às vezes só vai tomar consciência disso quando isso entrou no soma, ou seja, psicossomática. Eu já fiquei doente com aquela situação, porque foi muito intenso aquele relacionamento, e eu só vou tomar pé da minha situação energética quando isso virou uma doença, quando virou um câncer por falta de perdão, sabe? Quando isso já não só doeu meu corpo fisicamente, mas me gerou, de fato, uma doença psíquica. Eu fiquei com esquizofrenia, eu desenvolvi uma esquizofrenia, um pânico, né, após algum... Então, assim, quando a gente vai tomar pé de como os relacionamentos terminam, e por quê? Porque tudo tem um motivo, gente. Eu falei em campo eletromagnético. Então, tem gente que, às vezes, e eu acho que é o mais comum, vocês podem ver hoje em dia, isso aí está muito aberto nas redes, né? O debate sobre relacionamento com pessoas narcisistas. Espera aí, o que no meu campo está favorecendo para que eu atraia relacionamentos narcisistas? Né? É uma reflexão que eu trago, porque muitas vezes não, os relacionamentos, principalmente, tá? Eu não vou falar só deles, mas é o mais, assim, que mais procuram a gente. Os relacionamentos amorosos são espelhos. Quando a gente fala em espelho, a gente fala de campo eletromagnético. Peraí, se eu tenho um padrão que eu só atraio pessoas violentas, pessoas narcisistas, o que no meu campo está favorecendo aquilo? Né? Então, por isso que antes da gente estar fazendo, de fato, o divórcio energético, a gente busca se auto-entender, analisar por si mesmo qual é a sua situação, quais são os padrões que se repetem. Muitas vezes eu só tenho aquele tipo de emprego com determinados tipos de chefe que me menospreza, não me paga o que, né? Peraí, em primeiro lugar, será que eu estou me dando o valor necessário, né, para que eu seja reconhecido, de fato? Será que eu mesmo me reconheço, né, nos meus potenciais? Aí a gente já vai entrar em caminho dármico mesmo, gente. Espera aí, se toda a vida foi assim, será que eu estou fazendo o que eu vim fazer? Porque essa é a grande pergunta. Sabe, gente, eu fico imaginando num momento de frustração, uma coisa que veio quando eu tomei pé disso, falei, gente, que isso não aconteça comigo, porque eu estou disposta a fazer tudo. Eu não quero chegar do lado de lá, na hora que eu for, definitivamente, que a gente vai toda noite. Eu não quero chegar do lado de lá, pessoal, e falar assim, putz, não fiz o que eu tinha que fazer. Vou ter que voltar de novo para resolver isso, sabe? Nossa, sim. Sabe, gente? É bem papo reto, é bem isso que acontece. Eu vou ter que voltar lá para fazer uma coisa que eu fui para fazer e não fiz.
sabe? E aí a gente se... para aprender e não aprendeu. Pois é, aí você se condiciona a relacionamentos que não te favorecem, que não te colocam, de fato, no caminho dármico, em funções mesmo profissionais que não falam contigo. Olha, isso é muito sério, gente. Porque eu estou agora na nossa área, que é dos terapeutas, psicólogos, nós estamos entrando num debate da normativa NR1, né, que depois da pandemia, né, o mundo mudou, as pessoas ficaram muito mais predispostas ao estresse, burnout, a condição... Está sendo muito discutida a condição psicológica das pessoas na empresa, né, por metas inalcançáveis, e isso tem... sido muito relevante no Ministério do Trabalho. Então, vocês imaginam, a gente está levando isso até para o ambiente corporativo, sabe, nessa busca de o que eu vim fazer, o que realmente me autorrealiza, quais são as parcerias que realmente falariam comigo, né? Aí depois dessa busca, que eu nem vou falar isso agora, mas só para os olhinhos brilharem. Mas, olha, por que não encontrar as suas almas gêmeas, né? Que a gente sabe que não é bem legal a gente estar falando com essa nomenclatura, porque almas afins é tudo aquilo que está no meu campo. Se está no meu campo, tem afinidade, seja boa ou seja ruim. Agora, almas que se complementam, que eu não vou nem falar de chama gêmea, porque daí é um assunto muito mais ousado, porque são poucas chamas gêmeas que estão aqui encarnadas ao mesmo tempo, né, no planeta. Porque não dá. Isso aí poderia ser um assunto para outra live, a gente falar, é um assunto muito... Só uma pergunta com relação à chama gêmea. A primeira vez que eu ouvi falar... Sim, que eu falo muito, viu? Não, tranquila. Foi a Helena Danam. E eu não sei se isso é alguma coisa que ela criou da cabeça dela, sobre chama gêmea. Porque, assim, para mim, isso nunca ressoou. Então, as chamas, as almas gêmeas, né, as almas que a gente tem em ressonância, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente precisa entrar no assunto de constituição de família monádica, né? As mônadas, né? Como que as mônadas são formadas, né? Os fractais. Os fractais, a nossa origem não é daqui. Né? Então, é um assunto que realmente é um tema que precisa de muito estudo, muito esclarecimento, porque se vê muita romantização, muita informação que não é... Por isso que não ressoa, sabe, Tereza? Porque falta informações a respeito disso. A gente sabe sim que existem a união, né, dessas almas aqui encarnadas, mas nesses momentos eles estão em missão, que é levar, através do amor que eles sentem um pelo outro, a união proporciona, a rede cristalina do planeta Terra. Né? Então, você imagina um relacionamento com esse nível de amor, e eu falo para vocês, tá? Eu já vi até o Janvan comprovando isso, o Janvan Elan, não sei, eu acho que vocês conhecem, né? Ele fala sobre isso, que, inclusive, isso acontece com muito mais facilidade com os homoafetivos do que com os héteros, porque acontece uma troca real, sincera de amor, né? muito mais congruente com o que é o amor, desinteressado, como que eu posso dizer? Algo muito mais sublime, sabe? Porque, às vezes, um relacionamento hétero, isso eu não estou dizendo que isso não possa acontecer com os héteros também, mas as chamas gêmeas, quando elas se encontram, gente, todo mundo percebe que a vibração do local muda, sabe? A felicidade, a alegria, é um êxtase muito grande. E vocês imaginam o nível de resistência que é para um planeta desse aqui ter almas
desse porte se encontrando. Uma missão dessa, nesse momento. É difícil, gente. O que tem aí de gente atravessando essa questão, gente que eu falo assim, de forças, né, contrárias, para que essas uniões elas não aconteçam, porque há interesses, né? Então, é melhor que a população fique ali no nível de sofrência, porque a mídia ganha com isso, todo mundo ganha com isso. Então, é melhor que a farmácia vai vender mais antidepressivo, Vai crer. né, a indústria musical, então, com essas músicas de sofrência, nem fala, né? Nossa. Que mantém as pessoas aprisionadas ali no segundo degrau, que o professor, né, fala isso, o degrau de Maslow, né? Fica ali preso nessa questão. Então, não se resolve sexualmente, ou a pessoa ela é reprimida, ou ela tem uma libertinagem aí que suja todo o campo sexual dela, né? Não há um equilíbrio disso. Então, quer dizer, automaticamente, eu acho... imagina, nós todos estamos presos nesse degrau aí. Por que a gente não vai para o degrau do poder? Por que a gente não vai para o degrau do autoconhecimento, da espiritualidade? Porque se vai iluminar, imagina, como que seria? Porque nós estamos presos no segundo degrau. Uma dúvida. Eu não assisti o filme, que eu acho que é Witches, onde tem a Ariana Grande e uma outra atriz, que eu esqueci o nome. E, assim, a mudança que a gente vê na Ariana Grande, que mostra, né, como ela era antes e como ela está agora, a gente vê claramente que elas entraram na história. Você chegou a ver esse filme no cinema? Ouviu falar sobre esse filme? Eu não vi o filme, mas eu estou tendo alguns frames na internet. Aí eu fico pensando, elas nem se dão conta, acho eu, que elas acabaram se entrelaçando por conta dos personagens que elas interpretaram. Quer dizer, elas ainda precisam se dar conta que tem que fazer um divórcio energético. Inclusive, a aparência dessa moça da Ariana Grande é surreal. Ela emagreceu muito. Nossa. Eu acredito. Sim. Eu acredito. Olha, é uma opinião minha, tá? Eu tô muito longe, não posso falar a respeito ali. Mas alguma coisa entre hipnose, né, que essa menina passou, de lavagem cerebral, de grau de borderline, tá? Tudo ali misturado, né? Sem falar que ela está em Hollywood, né? Então, assim, tem muitas outras forças que estão por detrás dessas do palco. Né? Uhum. Então, esse caso aí realmente está chamando a atenção, está na mídia, assim, que a gente vê na internet. Na mídia, eu não sei, que eu nem assisto televisão. Eu vejo pelo shorts, né, da internet, do YouTube. Isso. Mas é visível que ali está acontecendo, não só, como que eu posso dizer, até o assédio da outra morena lá em cima dela. Gente, isso é uma vampirização ali, olho nu, né? Então, essa é a palavra. Aí, no caso desse, se a Ariana Grande não se dá conta disso, ela não se dá conta que deveria fazer um divórcio energético. Alguém poderia fazer isso por ela ou por qualquer pessoa que se encontre numa situação semelhante? Sim. Olha, primeira coisa, como eu falei, a pessoa precisa tomar consciência. Nenhum de nós estamos desamparados, Tereza. Nenhum de nós estamos desamparados. E a gente se coloca, como a professora Lucilena Galvão nos diz, né? Eu achei uma expressão magnífica dela. A gente entra pelo cano e a gente tem que sair pelo cano, né? Aí nós vamos entrar em contrato, nós vamos entrar em acordos, né? Até que ponto isso eu me permiti? Quais são os contratos que eu assinei? Quais eram as trocas? O que eu estava recebendo que estava me favorecendo? Né? As pessoas vendem a alma para o diabo, vamos dizer assim,
por questões materiais, aqui, questões que são momentâneas, né, de fama, poder, enfim. Então, aquilo me favorece de um lado, mas... E a gente está num momento, Tereza e Bruna, que a gente está no limiar. Né? As escolhas não foram feitas. Então, assim, alguém vai contar para ela, olha, você precisa fazer um divórcio energético. Espera aí. Né? Primeiro que eu tenho muito cuidado, sabe, com essa questão. Porque eu entendo muito de frequência. Eu estava falando isso para a Wilde e para as meninas lá das Desplugadas, né? É claro que se a gente puder fazer uma para chegar em mais pessoas, eu faria, mas eu ainda tenho bastante cuidado com isso, porque eu me preocupo com tudo que envolve massa, sabe? Eu não gosto muito de massa, não. Eu prefiro passar a informação ali, formiguinha. Por quê? Por conta dessas escolhas que já foram feitas. É muito nítido. O próprio algoritmo já sabe quem é quem. Verdade. Né? As minhas preferências, aquele conteúdo que me toca, aí está aí, não tem regressão. Né? Então, as escolhas, elas já foram feitas. A gente está num momento de bastante consciência, já foram feitas escolhas. Né? O que a gente pode é estar sempre vibrando aqui, continuando o nosso trabalho, porque está pipocando, que tem de gente que está despertando. Olha, e eu falo para vocês, eu fiz uma palestra que eu comentei sobre isso, que as pessoas, a partir dos 35 anos, estão tendo catarses e crises existenciais, que é uma idade muito... 35 anos está sendo assim, uma média que eu estou vendo em consultório, de despertar, sabe? Então, acontece algo que a pessoa entra em um despertar espiritual, é uma questão relacionada com relacionamentos, é uma questão relacionada com a família, é uma questão relacionada com o financeiro. Claro que tudo tem, né? Mas por quê? Porque ainda nessa idade de 35 anos, o teu cérebro ainda está naquela idade que você consegue remodelar. Tem pessoas que, né, como a gente fala, quando a gente vai amadurecendo, a gente tem duas vertentes. Ou a gente entra na nossa ternura, ou a gente entra no nosso azedume, né? Quanto mais, né? Porque tem muita gente que envelhece, fica ranzinza, né? E outras não, aquela docilidade que a vida inteira não teve, desperta nessa idade mais madura, né? Mas essa faixa etária de 35 anos que eu tenho percebido, muitas dessas pessoas estão tendo esse tipo de despertar. Né? A gente está nesse momento. Né? Justamente por quê? Porque ainda com essa idade dá para fazer alguma coisa. Depois, quando você já passou de 60, você já perde um pique, você já não tem mesmo a predisposição. Muitas vezes, você tem que fazer enquanto você está aí com a sua força vital ativa, né? E é inevitável que aconteça. Eu mesma, o que aconteceu comigo com os 35 anos? Só para vocês terem noção. Eu perdi o estômago. Foi uma catarse, assim. Foi logo que eu comecei a fazer o trabalho com o professor Elton. Você perdeu o quê? O estômago. Aconteceu comigo. Sim. Eu tinha feito uma bariátrica e foi assim, que eu me coloquei nesse local, gente, de despertar. Eu falei, o que tiver que acontecer, vai acontecer, porque eu tô nesse caminho, não tô de brincadeira, né? Então, a primeira resposta foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha feito uma bariátrica, hoje já fazem 20, mas na época faziam 10 anos. E aí, aconteceu algo que meu estômago colou, e depois o médico teve que abrir de novo, não teve jeito, tive que tirar 100% do estômago. Mas isso foi uma catarse para mim. Primeiro que eu fui analisar lá, correspondente a qual chakra é isso. Então, eu dou o meu exemplo do que aconteceu comigo. Por quê? Porque eu precisava, gente, foi o único jeito. E olha o que eu vou dizer para vocês, muitas vezes a gente pensa que
esse tipo de coisa acontece, é para me punir, porque eu tenho um karma, porque... Não é nada disso. É o único jeito da sua própria consciência ou superior te dar tabefes, falar acorda. Sabe, uma crise, um relacionamento que termina, muitas vezes é para te despertar, e é o único jeito que a sua consciência, né, ou você mesmo em algum momento, olha, se eu esquecer quem eu sou, por favor, me dá um jeito de me acordar. E são nessas catarses que acontecem, né? Então, se a pessoa entende isso, ela vai para falar, então tá, é isso que isso quer dizer, então vamos para o próximo, vamos trazer a próxima experiência. Agora, quando a pessoa não entende isso, ela fica patinando no sofrimento. Lembra, a dor é necessária, mas o sofrimento é bonito, é opcional. Né? Então, até a gente entender isso, gente, é muita lambada que a gente leva, né? Outra pergunta. Não, e uma coisa que todo mundo fala, eu tô chegando na casa dos 30, né? E aí todo mundo fala que na casa dos 30 é onde a vida começa. Eu tava até comentando com alguns amigos semana passada. Aí eu falei, se começa nos 30, o que que eu tava fazendo nos 29 para trás, né? E aí você para pensar em tudo que você teve e tudo mais, para ir para frente, você fazer certo e não errar de novo, né? Que nem você comentou de patinar, você já sabe o que fazer, né? Nesse sentido, que aí você pode ser realmente adulta, né? Bruna, com todo amor, eu vou te responder isso. A vida da gente não começa aos 30. A vida da gente começa todos os dias. Todos os dias. Mas no momento que a gente acaba tomando a pílula vermelha, né? Lembra do filme da Matrix? Uhum. A gente sai do sonho e fala, opa, peraí, onde que eu tô? Quando esse momento acontece, do despertar espiritual, é que você tem essa consciência de falar, epa, onde é que eu estava? O que eu estava fazendo? Peraí, você não se reconhece. É literalmente como se você tivesse vivido numa uma encarnação anterior, vivendo nessa mesma. Sim. Sabe? É incrível. É um renascimento, porque você passa a ver a vida de outra forma. Né? Você, claro que você não vai ter a inocência mais, mas como é importante o autoconhecimento para você saber quem você é, da onde que você está vindo, o que você está fazendo e programar, sabe? Sabe programar para onde que você vai. Quanto tempo que você quer ficar aqui ainda? Quantas encarnações? Então, tudo depende da gente, porque a gente está aqui num mundo de ilusão, gente. Isso aqui tudo é uma matrix, isso aqui tudo é holográfico. Então, enquanto essa ficha não cair, que a gente não está desconectado, que não há divórcio energético, né? Porque, na real, não é isso que acontece. Não há divórcio energético. Nós estamos conectados desde o Big Bang, todo mundo. Somos todos então, assim, junto com a fonte. Mas para a gente fazer isso é gradativo. Nós precisamos entender que nós precisamos fazer limpezas de padrões que já não ressoam mais com a gente, aqueles padrões repetitivos que vão acontecendo. Eu terminei com um namorado, daqui a pouco arranjou outro namorado com os mesmos padrões. Mas qual que é o problema? O problema não são eles, o problema sou eu que estou atraindo, é o meu campo. Então, enquanto essa consciência ela não vier à tona, vai vir 20 namorados com o mesmo. E o pior é que vai agravando de um para o outro. Por isso, gente, que muitas vezes a gente vê aí os extremos, né? O feminicídio, as questões de abusos emocionais, energéticos, abuso sexual. Por quê? Porque é um padrão que as pessoas falam, não, isso aí aconteceu só aqui nessa vida, mas e o que você viveu antes? Isso tudo está impregnado pelos sua herança genética, não só genética do sangue, mas herança de você mesmo, de vidas anteriores. Então, tanto o autoconhecimento
quanto as limpezas, é um processo que não acaba. Tem gente que faz essa limpeza de campo muito voltado para o Ho'oponopono, que é uma outra ferramenta também. São limpezas, porque aonde que a gente vai chegar nisso? Qual é o papel, tanto do divórcio energético, ou qualquer outra técnica, método de limpeza? É a grande descoberta de quem você é e o que você está fazendo aqui. Por quê? Enquanto você não se limpar desses padrões, eles vão continuar sendo repetidos. E você vai ficar na ilusão achando que você é a Bruna, achando que você é a Tereza. E você é muito mais do que isso. Né? Então, e aí é que tá. Qual que é a intenção, né, da gente levar uma informação sobre um divórcio energético? É só para você ter outro relacionamento, ser mais feliz no amor, ter relacionamentos mais prósperos? Sim, isso é legal. Mas a intenção desse meu trabalho é levar consciência para as pessoas de volta para si mesmas. Sabe? O famoso cuidar do jardim para atrair as borboletas. Sabe? E assim, a gente não tem muito mais tempo não, pessoal. Porque imagina assim uma fila que ela está aumentando e quem está atrás está empurrando quem está na frente. Está tendo um despertar em massa. Sabe? Está tendo um despertar em massa. Então, o que a gente pode contribuir? Por que a gente contribui? Por que eu faço o que eu faço? Não, porque eu achei meu caminho dármico. Não. Sabe por quê? Porque isso me gera endorfina. E se me gera endorfina, eu estou contribuindo comigo primeiro. Olha só. É uma via de mão dupla. Sabe? Então, se a gente entende isso em qualquer caminho espiritual, porque, gente, olha, em tempos aí de avistamentos, de naves, dos nossos irmãos intergalácticos cada vez mais, né, se aproximando. Como que eu posso dizer? A grande descoberta que a gente não é daqui, a gente está aqui, sabe? Então, é um caminho muito, muito pessoal, cada um tem que fazer por si, né? Cada um tem um porquê de estar aqui. O seu porquê é você mesmo, nunca vai ser para salvar ninguém, para libertar ninguém, sabe? Para com isso. A sua missão de vida é você. Uma pergunta. Você falou dos irmãos das estrelas, que a gente sabe que existem os benevolentes e aqueles que estão a serviço de si próprios. Em casos, por exemplo, de pessoas que foram abduzidas, como é possível fazer o divórcio energético de seres extraterrestres? Nossa, acho que é um pouco mais difícil, não? Mas tem que ter solução. Eu vou voltar, vou responder a mesma pergunta que nós iniciamos o programa. Pela lei da soberania do espírito. Abduzido ou não, eu tenho que trazer essa consciência para mim. Da minha soberania, da minha liberdade, eu saber que eu sou livre, independente se me colocaram chip, se me abduziram, se fizeram um trabalho espiritual para mim, eu tenho que ter essa consciência. Que existe a lei da soberania do espírito. Independente da raça. A gente sabe que existem... Aliás, todas as raças, eu acredito, inclusive a raça humana, todos nós estamos nas suas agendas. Porque a raça humana também ela é hostil. Nós matamos para comer. Então, nós não somos mais bonitinhos do que... né? Uma vez eu tive contato com uma dessas raças. Falei, mas por que você está me sugando? Perguntei para ele. Não sei, porque é assim. Vocês não sugam também? Você teve contato com quem? Com uma raça predadora. Começa uma com dessas R? raças. Hã? R? Olha, eu nem prefiro nem falar o nome. Eu prefiro qualificar como uma raça predadora, porque ele deixou bem claro isso para mim, tá? Aí eu falei, mas por que você está sugando a minha energia? Né? Ele falou assim, por quê? Mas ele falou, qual que é o problema? Vocês também não fazem a mesma coisa?
Então, Nem todos. Não entendi. Nem todos, existem os vegetarianos. Pois é, mas ele questionou do o meu ser humano, funcionamento. Não, Eu mas falei, aí não. que direito? Porque, assim, na ocasião, eu me posicionei assim, com que direito que você está fazendo isso? Aí ele quis dizer para mim, com o mesmo direito que você come carne, que você toma leite. Você entendeu? Sim. O que ele quis dizer para mim na ocasião? Ele quis dizer que foi uma experiência que eu tive, foi bem negativa, meu Deus, não gosto nem, né? Mas ele quis deixar claro quem ele era e o porquê que ele estava fazendo aquilo. Não entendi. Mas, Juliana, isso foi experiência com a ayahuasca ou foi assim, em plena luz do sol? Eu tive experiência com essas raças nas duas situações, tanto consciente, tá? Quanto experiências com a ayahuasca. Por quê? Inclusive no bem, mas isso acontecia bem no início do meu trabalho, que era uma forma de eles combaterem, porque eles não queriam que eu levasse as informações, não queriam, enfim. Fora que também tem aquela questão de inimigos astrais, né? Então, nessa vida eu me posicionei na luz, nem sempre foi assim, né? Então, existia, assim, uma cobrança do lado que eu dessa vez estaria, né? Então, como nessa aqui eu me posicionei, a cobrança veio valendo, justamente por conta dos contratos. É isso que eu falo para vocês. Então, eu tenho as minhas experiências, eu não estou nesse caminho à toa. Por quê? Porque eu realmente tive que bater meu pé. Olha, independente do que vocês vão me tirar ou vão, né? Porque o máximo que vocês podem fazer é tirar minha vida, mas eu não vou parar de fazer o que eu estou fazendo. Né? Porque da mesma forma que me foi mostrado isso, também foi me mostrado, sabe, um lado muito maior, que é o lado da luz, vamos dizer assim. Muito maior, muito mais harmônico, né? Então, eu vivi essa experiência. Para eu fazer todo o download que eu realmente... E eu ainda é constante, tá? Dia após dia. Não é porque eu sou terapeuta, não é porque eu estou nesse caminho, que eu não viva esse caminho até hoje. Constantemente eu preciso fazer tanto divórcio energético, como eu falei, minha mente já está mais treinada, mas eu passo também. Então, as experiências que eu tive de cobranças, mas você, né, que lá me lembraram, olha, você fez isso, fez aquilo, independente do que eu fiz lá, hoje eu me posiciono. Então, quando a gente fala tanto em magia negra, quanto esse tipo de abordagem de raças predadoras, chip, implante, qual que é o caminho? O caminho primeiro é da autoconsciência. Espera lá, o que acontece de fato com a minha energia? Né? Com a minha mediunidade? Por que eu tenho essa condição mediúnica hoje? Por que eu tenho todo esse conhecimento hoje? Aí você vai buscar as informações sobre si mesmo. Então, por isso, eu falo para vocês com propriedade. Existe a lei da soberania do espírito. Olha, uma magia negra que é lançada para uma pessoa, para enfeitiçar, para colocar numa situação ruim. Olha, o que acontece? Vocês já viram aquele livro de Ramatiz, que é Magia de Redenção? Ele esclarece muito todos os tipos de magia lá que nesse planeta aqui é possível, mas qual é? A pessoa que é magiada, ela sofre tanto que ela passa por um processo evolutivo. A que fez a magia também tem ali o processo de retrogradação para poder ter a consciência do mal que fez. Então, tudo é devolvido. Não é que é devolvido, é o campo eletromagnético, né? Não existe a questão que as pessoas acreditam que é uma questão de como se fosse uma lei, por isso que, não, fulano fez, vou devolver, fez, devolve, fez, isso é coisa do nosso cérebro reptiliano, né? Porque se a gente entendesse que a tropeçada que você faz o outro cair, isso é imediato, ainda mais agora que o tempo está acelerado, que a ressonância Schumann está aí, ó, o que acontece? Isso
sendo quase que imediato. Fez, ganhou. Fez, voltou. Fez, voltou. E quando a pessoa ela é magiada, ela é vítima, né, vamos dizer, vítima de um trabalho espiritual, porque, peraí, hoje você é vítima, mas você esqueceu que lá naquela encarnação lá, você era dita uma sacerdotisa, e você fazia, e você prejudicava, você entendeu? A gente esquece, né? Então, quer dizer, aí nessa vida que eu sou a vítima. Mas o que aconteceu comigo? Eu me enterraram na terra lá, colocaram meu nome na terra lá, não sei na onde. Peraí, e aí, você renasceu com Gaia? Essa oportunidade te deu para você renascer em Gaia? Entender? Desculpa, eu não entendi o que significa botar um nome na terra. Não, é uma das formas de magia, né, que as pessoas fazem com os voodoos. Melhor não dar ideia, deixa para lá. Eu tô te dizendo assim. Eu pensei que fosse botar um nome, tipo assim, num livro das pessoas que nasceram na Terra em Gaia. Gente, não. São tantas coisas absurdas. Mas não sei o que é não. Inimaginável. Mas não vale a pena divulgar esse tipo de conteúdo. Mas eu digo que as pessoas se vitimizam tanto, né, e não vê o trampolim evolutivo que isso pode te gerar, sabe? Sair desse lugar de vítima, se colocar no lugar de protagonista da vida, sabe? Fazer do limão uma limonada, outra coisa, transcender, sabe? São todas essas... Isso faz parte do meu discurso, porque, olha, eu tenho vivido isso, sabe? Então, eu tenho sido, assim, poxa, honesta com as coisas que eu falo, porque se a gente não tem essa congruência, você não sai do lugar, né? Você precisa sentir, viver e vivenciar aquilo ali e ter propriedade. Por isso que o divórcio energético eu me sinto muito em casa desde o início, porque eu vivi o processo, eu vivo o processo. Aproveitando só um instantinho, para falar para a nossa audiência que quando terminar essa live, tem um link logo no início, esse link daqui, porque a Juliana vai fazer de forma coletiva o divórcio energético para vocês. Isso. Um atendimento coletivo. Isso, tá. Exatamente. Nós vamos lá para a sala do Zoom. Não vai ter custo. Eu vou fazer isso com o maior prazer hoje. Né? Eu vou passar o protocolo. Né? Eu vivo disso, eu sou psicoterapeuta, eu vivo desses atendimentos, mas hoje, em função da nossa live, dessa possibilidade, as pessoas que quiserem acompanhar, né? É claro que não seria um atendimento como faria individual, porque uma das coisas que a gente prepara é uma carta para outra parte, né? Porque através do fogo a gente transmuta as palavras que não foram ditas, as palavras que foram ditas, porque, gente, tudo na vida da gente, para o nosso cérebro, é ritual. Tudo é ritual. O nascimento, a morte, o sepultamento, o velório, é ritual. E a questão dos relacionamentos também. Sabe quantas oportunidades, até vamos dizer, dos desencarnos, como é que você vai fazer para chamar em audiência aquela pessoa, para ter aquele tete com aquela pessoa? Então, quer dizer, você escreve aquilo tudo, aí a gente transforma isso em fumaça, para que as informações que fiquem na fumaça cheguem na outra parte de algum jeito, traga reflexão para os dois lados, né? Então, deixa eu tirar uma dúvida com você, que pode ser até a dúvida de alguém. Primeiro, até a gente agradece esse atendimento coletivo para o nosso público, que eu sei que tem algumas pessoas que estão vendo a gente que precisa, e eu tenho certeza que estarão no link nesse atendimento. E outra pergunta, no começo você falou que dá para fazer depois sozinha, depois de receber o protocolo com você, correto? Como a gente não vê esse divórcio energético, como que a gente sabe que deu certo? Qual é a sensação, qual é o momento assim que a gente fala, não, agora realmente foi cortado? Olha, como eu falei, quem contratou a Claro foi você.
Agora você quer descontratar para contratar a ti. Como eu sei se deu certo? Gente, o primeiro sintoma é uma sensação de paz e leveza, porque eu estou trazendo as minhas energias de volta. Aquela sensação de completude. Tá? Segunda questão que eu falo, deu certo, é o virar a página com mais facilidade, sabe? Tanto na questão, porque, olha, gente, eu fiz com um casamento que acabou, eu quero fazer um divórcio energético, vamos falar de relacionamento afetivo, meu casamento acabou. Gente, a possibilidade de eu abrir o meu campo para novos relacionamentos, ela é real. Tanto quanto real as reconciliações. Vocês não têm noção de quanto isso acontece. Então, as pessoas... Por quê? Porque limpa o cordão daquela relação. Aí, limpou a relação, sobrou o quê? Sobrou o amor. Então, com o amor, a gente conversa, a gente se entende. Né? Agora, o campo limpo. A pessoa segue a vida dela, eu sigo a vida. Você quer mais respostas do que você conhecer outra pessoa? Está aberto com o seu campo, com suas energias refiguradas, de você recomeçar a sua vida, né? Se entendendo, se conhecendo. Já deu um tempo, o que mais saudável seria, né? Você terminar um relacionamento, dar um tempo, deixar os lençóis esfriarem, para você estar recomeçando um outro relacionamento, certo? Mas olha, isso acontece e as pessoas ficam muito felizes, sabe? Por isso que eu falei, dependendo do grau dessa conexão, do grau da gravidade, do grau de conexão que teve nesse relacionamento, você precisa fazer mais de uma vez. Porque você sentiu foi momentâneo, você sentiu leveza e tal, mas depois voltou tudo de novo. Aquele sentimento ruim quando você pensa naquela pessoa, naquela situação. Aí você faz de novo, aí você faz de novo. Olha, eu já tive um relacionamento que eu tive que fazer 18 vezes. Meu Deus. O corpo energético. E quanto tempo dura, mais ou menos? É coisa de minutos, assim? É como eu te falei, a mente da gente vai se treinando, né? Então, você entra no seu próprio estado meditativo, você pode fazer o divórcio energético depois que você já treinou sua mente, 5 minutos, né? Ah, tá, mas nossa, cansativo, né? Tipo, 18 vezes é muita coisa. Não, mas para você ver o tanto quanto eu estava disposta. Né? Eu falei, não, mas isso aqui tem que dar certo. Por que para aquilo lá deu certo e agora não está dando? Não, peraí, vamos de novo. Como eu sabia que eu estava no empírico do negócio, eu falei, não, eu vou continuar até eu entender que basta um pensamento, né? Como o professor Érico fala, basta um pensamento bem pensado, vamos dizer, depende do meu grau de intenção, de eu colocar na minha cabeça, entender que eu sou um espírito livre, né, que existe a lei da soberania do espírito. Quando eu entendi isso, eu desconecto energeticamente, automaticamente da outra pessoa, e libero, tanto a mim quanto o campo da outra pessoa. Mas assim, para você ter precisado fazer 18 vezes esse divórcio energético, foi porque a outra pessoa percebia que tinha sido desconectada e ele reconectava? Porque se tratava de um contrato de alma antigo. Era mais forte. E o ciclo já estava se encerrando, né? Já tinha se encerrado, já estava se estendendo mais do que, já estava trazendo muito sofrimento. Então, precisava ser finalizado. Como eu já tinha essa consciência, como eu falei para vocês, eu entrei nessa busca, nesse entendimento, aí eu fui insistindo. Mas a hora que a minha ficha caiu, hoje eu já não faço mais 18 vezes para relacionamento nenhum, né? Hoje basta, como eu falei, basta um pensamento. Meu pensamento como? Entendendo que meu espírito é livre. A liberdade, gente, ela é tão grande que você pode se comprometer dentro da sua liberdade. Você entende que são duas coisas? Parece que, como eu falo, assim, o espírito é livre, não se compromete com nada, não está nem aí, é desapegado.
Não, gente, eu sou tão livre que eu posso me comprometer, compreende? Sim. Dentro do meu livre-arbítrio. Então, quando essa ficha de fato cai, é por isso que eu falei, aí você já treinou sua mente. Você não precisa mais estar fazendo todo o processo, todo o protocolo, você já entendeu, não basta um pensamento. Né? Porque aonde que isso vai te levar? A inteireza de você mesmo. Então, você vai cada vez mais ficando curiosa a seu respeito. Né? Por quê? Peraí, uma pessoa que não entrou no caminho do autoconhecimento, como ela começa se descobrindo? Ela vai olhar para o raio das pessoas que ela tem atraído. Quais são os meus amigos? Quais são os meus relacionamentos amorosos? Por que eu nasci nessa família? Está todo mundo aqui descompensado? Como assim? Famílias disfuncionais? Por que eu vim parar aqui? Né? Qual que é o meu problema? Né? No meu caso, eu era da área de comunicação analógica e eu queria passar para o digital e aquelas coisas não entravam na minha cabeça, aquilo foi me incomodando, sabe? E eu falei, qual que é o meu problema, Deus? Me explica, né? Por que outras pessoas conseguem e eu não estou conseguindo? Então, assim, são observações que você vai fazendo sobre si mesmo. Fala, mas, né? E aí? Então, você vai engatilhando situações, você vai se percebendo. Aí você fala, opa, espera aí, esse relacionamento que já melhorou. Agora as minhas amizades já estão em outro patamar de consciência. E automaticamente, gente, por sintonia vibracional, tem pessoas que vão ficando para trás. E isso, para quem está despertando, é muito dolorido. Né? Sim. Mas quem diz que não é dolorido? Ah, tá, você está despertando a sua consciência, pessoas caras para você, pessoas que você ama de paixão vão ficando para trás. Infelizmente, por quê? Porque você entende que se você é livre, a outra pessoa também é. E se ela não escolheu despertar nessa encarnação, né, o que a gente pode fazer? A gente tem que aceitar. Né? Então, isso é dolorido para a gente. Esse desapego com aquilo que não ressoa mais. É um pouco pessoal, assim. Nessa parte, quando fala de divórcio energético, eu não penso em relacionamento amoroso, nem em amizade, nem em parte do trabalho. Eu penso numa parte familiar. Que, não que eu sinta toda hora, mas quando fala de algumas pessoas, vem aquela, não uma raiva, mas vem uma sensação ingratidão, ruim. sabe? Oi? Uma sensação ruim. Nesse caso, deveria fazer, né, esse divórcio energético, né? Não que é um pensamento que chega, mas sim essa linha que tem, né, entre nós, assim. Recomendadíssimo. Até porque as nossas bagagens, elas são hereditárias, né? Vem aí de questões... Por isso que não é só o divórcio energético. Muitas vezes você precisa fazer uma constelação familiar, né? Para colocar alguns aspectos da família em dia, né? Colocar cada função, cada pessoa no seu campo correto, né? Isso se trabalha na constelação familiar. Mas, como eu falei, as nossas maiores dores, geralmente, estão no nosso círculo que a gente mais é caro para a gente. Né? E a família, sem dúvidas, é um desses focos. Né? Não que a família, a gente não tenha que, como eu posso dizer, que a gente tenha que ficar ali unidos diariamente, é porque cada um tem sua vida, né? Mas entender que você nasceu naquele núcleo familiar que não existe coincidência, ninguém é filho de ninguém por cair aqui. Não, todo mundo está num contexto encarnatório. Por isso que, às vezes, dentro da mesma família, você está ali. Tem uns que têm pensamento evangélico, outro é protestante, outro é católico, e você não é nada, que é o meu caso. Eu não tenho mais essa fachada religiosa. Depois que eu estudei a quântica, eu me desconectei nessa questão religiosa, né?
Então, assim, você acaba sendo o quê? Um ET dentro da família. É literalmente isso que acontece. E fazer o que com isso? Soltar, né? E, sem dúvida, os nossos relacionamentos mais kármicos estão dentro da família. Né? Isso é Então, inegável. desde que... Embora nós temos a consciência de que... Não, pode Pode falar. falar. Pode. Não, eu falar? Não, eu iria só complementar, assim, embora sabendo que a família de sangue não necessariamente é da nossa família monádica, percebe? Sim. Não, então, desde que minha E avó aí, faleceu, eu não por isso tenho que mais contato com ela, tipo, há muito tempo. Só que quando fala dela, é complicado, sabe? Eu aceitar o modo que a gente se afastou. Não teve aquele que nem você comentou, de cada um expor a sua opinião, expor o que achava. A gente já não tinha muito uma boa convivência, digamos assim. E aí, depois que minha avó faleceu, cada um foi pro seu canto, então realmente não teve essa troca de informações assim. E aí eu acho que eu preciso, porque eu sou muito bem resolvida, isso não me afeta igual relacionamento amoroso, amizade, assim, convivência. Mas sempre que fala dela, vem aquela sensação, aquele sentimento, sabe? E não é legal, né? Se ter um sentimento assim, desse jeito, assim. então, Bruninha, olha só, você está convidadíssima para entrar na sala do Zoom. Sim, com certeza, eu vou. Porque o que acontece? Ela é sua avó materna ou paterna? É paterna. Você ouviu? Paterna? Então, você tem ali a força da sua avó paterna, então, que é a força do arranque na gente, que é a vida, que é a linhagem paterna é o arranque nosso para a vida. Com a nossa linhagem paterna, a nossa prosperidade financeira vem. E com a nossa linhagem materna, a nossa prosperidade financeira fica. Fora outros aspectos, né, que a gente precisa estar transmutando da nossa hereditariedade. Com certeza. Bruna, Juliana, a gente já está há 1h30, né, fazendo essa live. Então, nós gostaríamos mais uma vez de convidar quem está assistindo agora para já entrar. A gente vai terminar aqui para já entrar no Zoom, para não ficar muito tarde para todo mundo. A senha é Sou Livre. E a gente pode, então, partir para as considerações finais. E, Bruninha, eu vou te pedir para encerrar para a gente. Ah, tá bom. Então vocês falam e eu falo depois? Isso. Então podem começar. Juliana, suas considerações Gente, finais. eu agradeço imensamente a oportunidade, agradeço muito vocês são duas fofas, adorei. Espero contribuir, né, mais vezes, se tiver oportunidade, a gente está aqui, me coloco à disposição, né. Quero dizer para vocês que eu admiro bastante o canal de vocês, estou sempre aqui, sempre de olho, né, em tudo que acontece por sintonia, né, dos assuntos que são tratados. Estou me sentindo bastante honrada. E um grande beijo para todo mundo que participou, né, que se eu puder contribuir, me sigam lá no meu canal, né, meu canal é Juliana Paz Terapeuta. Por favor, gente, eu quero chegar nos 500 inscritos esse mês, se for possível, né, e porque daí o YouTube, ele nos dá algumas regaliazinhas. Mas, enfim, a minha missão é essa, eu estou naquilo que eu vim fazer, e eu agradeço vocês pela oportunidade. Eu agradeço a sua presença, Juliana, agradeço a presença de todos. E como eu sempre digo, sejamos luz por onde passarmos. Sim. Gente, muito obrigada, meninas, principalmente a Ju, por ter tirado o tempinho para vir falar com a gente aqui. Muito prazer, viu? Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Tenho certeza que teremos
mais vindas suas, com mais temas aí interessantes, como já foi falado nessa live. Agradecer a Tereza mais uma vez pela nossa companhia aqui, trazendo mais conhecimentos para os nossos públicos. Agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente. Deixem seus likes, se inscrevam no canal. Galera, e lembrando que a live fica salva para quem chegou depois, tá? Dá para voltar e ver lá tudo de novo. Todas as informações que a Juliana passou para a gente, muito bacana. É um tema que eu realmente falo que eu não tinha tanto conhecimento assim. É um tema diferente que muita gente, tenho certeza que estava aqui com a gente, tem essa noção. Lembrando que nós somos voluntários, temos os nossos cursos todas as terça-feiras. Então, quem tiver vontade, curiosidade para saber um pouco mais, mande no e-mail que está passando aqui abaixo, que entraremos em contato passando todas as informações. E é isso, gente. Bom final de semana para Gente, vocês. Um grande só, beijo para só uma todo mundo. coisinha. Eu tô olhando Ixi, o chat pode falar. aqui. Eu tô falando, vocês falaram do Edson. A gente vai estar lá também Sim. fazendo uma live. Um beijo, Edson, Que para você. Muito obrigada legal! pela presença no nosso Adoro grupo, eles. Que legal. ok? Então, espero vocês agora ó, no No Zoom. Zoom. E a No senha Zoom. é Sou Livre. É isso. E é isso, gente. Grande beijo. Um beijo para todo mundo. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.